Olá, boa tarde. Agora são 1h20. Seja bem-vinda e bem-vindo ao plantão de sábado do jornalismo da RIS TV. E hoje, além das principais notícias do dia, vamos trazer uma entrevista muito importante. Vamos falar sobre a perfuração de um poço em águas profundas na região da Foz do Amazonas pela Petrobras. O assunto veio dividindo opiniões entre ambientalistas e especialistas. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no plantão de sábado. Eu começo falando de economia. O governo federal manteve as projeções da medida provisória ao IOF e, de acordo com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, é essencial que os cortes aconteçam ainda esse ano para fechar o orçamento de 2026. Mesmo após a medida perder a validade antes da votação, o governo federal anunciou que irá manter as projeções de receita e despesa que estavam previstas na medida provisória alternativa ao IOF. O conteúdo será dividido em dois textos, um que arrecadaria mais de 20 bilhões de reais em aumento de receitas, que inclui a taxação de fintechs, apostas esportivas e os juros sobre capital próprio, e outro com foco na revisão de corte de benefícios fiscais, que pode reduzir os gastos em mais de 10 bilhões de reais. O texto das receitas deve ser enviado em breve ao Congresso, enquanto o projeto de corte de benefícios deve ser apresentado em outras propostas que estão em tramitação. No momento, o governo avalia se aproveitará os dois textos ou se enviará um novo projeto. Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, deu uma declaração após sua participação no 28º Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Ele disse que é essencial para a aprovação do pacote de corte de benefícios de gastos ainda neste ano, para conseguir consertar e fechar o orçamento de 2026. E completou a fala dizendo que está mantendo a previsão da MP nas linhas gerais. Dário ainda ressaltou que tais propostas alternativas não garantem cortes efetivos e, por isso, o governo está apostando no projeto de lei complementar de número 182 de 2025, que dispõe sobre a redução linear de incentivos e benefícios federais de natureza tributária e estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de tributos incidentes sobre a exploração de apostas de cota fixa, no âmbito das apostas esportivas e jogos online. O secretário diz que o governo mantém a meta de déficit zero para o ano de 2025. No início da semana passada, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, aprovou a perfuração de um poço em águas profundas na região da Foz do Amazonas pela Petrobras, com foco exclusivo na pesquisa exploratória de petróleo. O assunto vem dividindo opiniões entre ambientalistas e especialistas. O IBAMA autorizou a Petrobras a perfurar um poço em águas profundas na região do Foz do Amazonas, localizada na margem equatorial que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. Esse aval é exclusivo para a pesquisa exploratória. E essa atividade dividiu opiniões entre ambientalistas e especialistas em petróleo. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirma que a margem equatorial representa o futuro da soberania energética. A proposta da permissão concedida pelo IBAMA é de verificar se realmente existe petróleo na região. Caso se confirme, será necessário obter uma nova licença para a extração. A perfuração pela Petrobras está prevista para começar de forma imediata e deve durar cerca de 5 meses. E será realizada em mar aberto a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá e 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, em área de águas profundas. A margem equatorial, onde está localizada a bacia da Foz do Amazonas, é vista como uma das novas fronteiras da exploração de petróleo e gás no Brasil, com potencial para se tornar o novo pré-sal, segundo o Ministério de Minas e Energia. O governo estima que a região teria reservas que permitiriam explorar mais de 1 milhão de barris de petróleo diariamente, podendo gerar até R$ 1 trilhão em arrecadações nas próximas décadas, com um retorno para áreas como saúde e educação. Após a aprovação, ambientalistas e entidades afirmam que a licença é um duro golpe nas políticas ambientais às vésperas da COP30. O Observatório Climático classificou a medida como uma dupla sabotagem,
tanto ao planeta quanto à Conferência Climática que o Brasil vai sediar, onde uma das principais pautas é a eliminação gradual do combustível fóssil. E vamos falar justamente sobre este acontecimento que ocorre nas vésperas da COP30, que será realizada em Belém do Pará. A atividade da região é duramente criticada por ambientalistas e comunidades, enquanto especialistas em petróleo ressaltam sua importância para a produção. Inclusive, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a margem equatorial representa o futuro da soberania energética. Para compreender melhor sobre este assunto e seus impactos, vamos conversar com o especialista em meio ambiente, Victor Kim. Seja bem-vindo ao Plantão de Sábado. Obrigado. O prazer é meu de estar falando aqui com vocês sobre um tema tão importante para a gente. Com a licença para essa exploração, encerrou um processo que durou mais de uma década. Por que o IBAMA resolveu conceder a licença agora? É um processo bastante complexo, né? O processo de licenciamento ambiental. E muitas vezes demora bastante porque o órgão, né, ele busca garantir a salvaguarda do meio ambiente que não tenha muito impacto, né, de modo geral, no processo de exploração, né? Então, por isso que o meio ambiente o IBAMA, ele vai fazendo várias, como eu posso dizer, intervenções nesse processo de licença prévia, digamos, para garantir que seja feito da melhor forma possível, diminuindo o impacto tanto na vegetação, nas águas, né, na verdade, mais especificamente, porque ele vai acontecer em alto mar, né, esse processo. A Petrobras está investindo muito dinheiro na chamada margem equatorial. Qual é o grande potencial desta área, meu caro? Esse projeto, ele é um projeto que vai permitir com que áreas muito pobres, né, possam receber royalties do petróleo, inclusive a própria União, né? A gente sabe que a porção norte e nordeste do nosso país é uma das mais pobres e que esse recurso seria de bastante impacto, né? Impacto positivo social e econômico para a região, né? E acho que vale ressaltar que não só no Brasil, mas muitos outros países estão deixando a agenda ambiental um pouquinho de lado. Em especial se a gente considerar, por exemplo, a Europa, que postergou vários compromissos ambientais com um pacote ônibus, né? Se as pessoas tiverem, os nossos telespectadores tiverem a curiosidade, podem pesquisar um pouquinho mais a respeito sobre o assunto. Então, assim, acho que é um jogo muito importante. A gente precisa manter as iniciativas ambientais, né, energias renováveis e tudo mais, e ainda ter a questão do petróleo. É sim muito polêmico, gera poluição, né, gera impacto ambiental, mas como que podemos dizer? É uma faca de dois gumes. Nesta fase, não há produção de petróleo. Trata-se exclusivamente de pesquisa exploratória. Mesmo assim, ambientalistas e entidades afirmaram que a licença é um duro golpe nas políticas ambientais às vésperas da COP30. Quais seriam os impactos dessa perfuração ao meio ambiente caso seja aprovado a próxima fase? Os impactos geralmente costumam, assim, a ser o quê? Existem vários animais mamíferos que se comunicam, né, com demais outras espécimes, né? E isso pode gerar o barulho da performação, a agitação na água pode impactar esses seres vivos. Além disso, a gente tem a questão da comunidade bentônica, né? Que são algas, crustáceos que estão ali, que podem ser impactados também com a movimentação da água, como a gente já sabe que acontece em vários lugares. Isso, obviamente, tem impacto, né, necessariamente, mas é aquela questão do custo-benefício, né? Tendo em consideração que vai ter um impacto socioeconômico muito, muito relevante na região, é isso que um órgão como o IBAMA ele busca avaliar, né? Garantir que tenha um benefício, né? Um bônus para a sociedade que está ali alocada, apesar dos impactos ambientais, né? Apesar dos ônus ambientais.
De que maneira essa exploração descredibiliza o Brasil diante da COP30 e também do Acordo de Paris, Tratado Internacional sobre o Clima, que visa limitar o aquecimento global, no qual o nosso país faz parte? Realmente, ele vai na direção oposta em termos de emissões de gases de efeito estufa. Isso é bastante evidente, é bastante claro, né? Apesar de precisarmos diminuir as nossas emissões de carbono, a gente está aumentando, né, com mais combustíveis fósseis. Só que talvez é interessante a gente considerar a importância de garantir uma segurança energética, né? Eu não sei se você acompanha as discussões, mas data centers que estão sendo construídos no Brasil, a nossa própria frota, né, de automóveis, eles precisam do petróleo, né? Infelizmente, assim, né, para fazer uma omelete a gente precisa quebrar os ovos, né? Então, a gente mesmo num momento de transição energética, a gente vai precisar contar com o petróleo, com o gás, né, que é feito do petróleo, com o gás natural, né, que são fontes de energias que não são tão limpas, para caminhar para a transição energética, entende? Então, sim, assim, um pouco contraditório, mas no atual momento, em especial depois da nossa pandemia de Covid-19, o mundo ainda está se recuperando bastante desse golpe que foi a pandemia e energias não tão limpas, né, ainda precisam ser empregadas para que a gente consiga fazer uma transição energética e manter um movimento, um modelo de desenvolvimento que ainda consiga beneficiar as pessoas e trazer progresso para o Brasil. É um assunto muito importante, ainda terá muito desdobramento e vamos acompanhar e deixar você aí de casa sempre bem informado. Conversamos com o especialista em meio ambiente, Victor Kim. Obrigado pela atenção. Muito obrigado e qualquer futuras oportunidades estou à disposição. Com certeza. Em discurso, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que os Estados Unidos estão inventando uma guerra e pede paz em meio a ataques americanos contra embarcações na América Latina e no Caribe. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que os Estados Unidos estão inventando uma guerra contra o seu país. A fala aconteceu após Washington ordenar o envio do maior porta-aviões do mundo para a América Latina e Caribe e elevando a tensão na região. O presidente venezuelano tem criticado as declarações recentes do presidente americano Donald Trump, que justifica as ações contra as embarcações na região como necessárias para o combate ao narcotráfico. Nesta sexta-feira, Maduro disse não à guerra louca e fez um pedido de paz em inglês. Enquanto isso, Washington anunciava o seu 10º ataque a barcos supostamente tripulados por narcotraficantes. Na madrugada de quinta, o exército venezuelano organizou um exercício em 73 pontos da costa venezuelana. Na véspera, Maduro havia dito que o país dispunha de 5.000 mísseis antiaéreos portáteis de fabricação russa. Embora Trump use a nova guerra às drogas como argumento principal para a mobilização militar no hemisfério, o recado de pressão ao venezuelano é claro. Donald Trump considera Nicolás Maduro chefe de um grupo narcotraficante e elevou a recompensa por informações que leve a sua captura para 50 milhões de dólares, equivalente a cerca de 270 milhões de reais. Existem poucas evidências sobre as acusações contra o presidente venezuelano, assim como também são pouco claras as informações sobre os ataques a embarcações no Caribe e no Oceano Pacífico executadas pelas forças americanas. E a nova primeira-ministra do Japão, Sanai Takahashi, prometeu uma postura severa com a violação das leis por parte dos estrangeiros cujo comportamento incomoda a população local. A primeira-ministra também fez um alerta sobre as atividades militares da China, Coreia do Norte e Rússia e que representam uma grave preocupação ao país.
líder conservadora e a primeira mulher a governar o Japão afirmou que acredita em levar a sua aliança com os Estados Unidos a novos patamares e acelerar o aumento dos gastos com defesa diante das atividades militares da China, Coreia do Norte e Rússia. Diante do declínio demográfico no Japão, o segundo país mais envelhecido do mundo, depois de Mônaco, Takahashi admitiu que alguns setores precisam de mão de obra estrangeira. Em sua campanha para a liderança do Partido Liberal Democrático, a nova primeira-ministra do Japão adotou um discurso de linha dura contra os imigrantes e o crescente número de turistas estrangeiros, cujo comportamento, às vezes, incomoda a população local. Takahashi, em seu primeiro discurso de política geral, destacou da importância de manter uma linha clara de distância para a xenofobia e que o governo responderá de maneira resoluta a tais atos. A chefe de governo também fez um alerta em seu discurso sobre as atividades militares da China, Coreia do Norte e Rússia, que representam uma grave preocupação. Nossa nação deve tomar a iniciativa de fortalecer radicalmente suas capacidades de defesa. Para tanto, agiremos para antecipar a implementação do patamar de 2% do PIB, gastos com defesa, dentro do atual ano fiscal, estabelecido na Estratégia de Segurança Nacional em conjunto com medidas orçamentárias suplementares. A nova primeira-ministra do Japão receberá neste domingo em Tóquio o presidente americano Donald Trump, com quem espera construir uma relação de confiança e elevar a aliança entre Japão e Estados Unidos a novos patamares. E o encontro entre os presidentes Trump e Lula foi confirmado. Trump falou com jornalistas em seu avião particular e confirmou a reunião com o presidente brasileiro. Já Lula diz que vai colocar os problemas na mesa e que está confiante com a conversa entre os dois. A bordo do avião presidencial norte-americano a caminho da capital da Malásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o encontro com o presidente Lula. A declaração foi dada a jornalistas que estavam presentes no avião. O presidente norte-americano foi questionado se iria reduzir as tarifas dos produtos brasileiros, que hoje está em 50%. Trump respondeu que sim, com certeza poderia rever as tarifas, mas sob as circunstâncias certas. Horas depois, o presidente Lula, que está em Kuala Lumpur, na Malásia, confirmou que vai se reunir com o presidente norte-americano durante a cúpula da Associação das Nações do Sudoeste Asiático. Em declaração para jornalistas que aguardavam a saída do hotel que está hospedado, Lula disse estar confiante. Depende da conversa. Eu trabalho com o otimismo que a gente possa encontrar uma solução. Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e vamos tentar encontrar uma solução. Então pode ficar certo que vai ter uma solução. A delegação brasileira que acompanha o presidente Lula em sua viagem à Malásia afirmou que ele só deve falar sobre o encontro com Trump após o encontro de domingo. E a Corte formou o placar de 6-1 para manter o entendimento de que a nomeação de parentes para cargos de natureza política não configura nepotismo. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a nomeação de companheiro ou parente até 3º grau para cargos públicos não viola a Constituição. O Supremo formou maioria para validar a nomeação de parentes de autoridades para cargos considerados de natureza política, como ministérios, secretarias estaduais e municipais. O julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira. A discussão tem origem em uma súmula aprovada em 2008 que proibiu o nepotismo na administração pública. Pela regra, cônjuges, companheiros ou parentes de até 3º grau não podem ser nomeados para cargos em comissões ou funções de confiança. Com o passar dos anos, no entanto, decisões individuais do Supremo começaram a abrir exceções para cargos de caráter político, como secretários e ministros, casos que agora são analisados como repercussão geral, o que fará a decisão valer para todas as instâncias do Judiciário. O caso concreto vem do município de Tupã, em São Paulo, onde uma lei de 2013 permitiu a indicação de parentes para cargos de secretário municipal. A norma foi contestada pelo Ministério Público Federal e o Tribunal de Justiça paulista considerou a prática irregular. O município recorreu ao Supremo, argumentando que seguiu entendimentos anteriores da própria Corte. Relator do processo, o ministro Luiz Fux, votou para validar a lei municipal e fixar uma tese autorizando a nomeação de parentes em casos políticos, desde que
preenchido requisitos legais de qualificação técnica e idoneidade moral. Segundo o Fux, a prerrogativa do chefe do executivo deve ser preservada, mas com limites claros para evitar nepotismo cruzado ou nomeações sem capacidade comprovada. O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Eles defenderam que a exceção se aplique somente aos cargos do Poder Executivo, como ministérios e secretarias, excluindo funções do Judiciário, Legislativo e Tribunal de Contas, onde a vedação ao nepotismo permanece integralmente. O ministro Flávio Dino foi o único a divergir até o momento. Ele criticou a possibilidade de nomeação de parentes e afirmou que o poder público deve manter o princípio da impessoalidade. A ministra Carmen Lúcia, que ainda não votou, também demonstrou preocupação com os riscos de confusão entre o público e o privado. Ela citou casos em que cônjuges de chefes do executivo foram nomeados para órgãos de controle, o que, segundo a ministra, contraria o princípio da imparcialidade. Os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia devem apresentar seus votos na retomada do julgamento. Se o entendimento for confirmado, a decisão do Supremo passará a valer como orientação nacional, permitindo a nomeação de parentes em cargos políticos, desde que haja qualificação técnica, ausência de favorecimento pessoal e respeito à moralidade administrativa. A decisão também deve servir como base para futuros questionamentos sobre o alcance da súmula em vigor há 17 anos. E as diretrizes operacionais do Conselho Nacional de Educação foram atualizadas e, a partir do ano que vem, será obrigatório a inclusão da educação digital e midiática nos currículos escolares. Segundo uma pesquisa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Educação, 92% das escolas de ensino fundamental e médio do Brasil contam com acesso à internet. A tecnologia é cada vez mais presente no cotidiano e a conectividade se tornou um direito de toda a população. No entanto, poucos professores aprendem sobre o uso de mídias e tecnologias digitais em sala de aula durante a formação. A maioria dos docentes entrevistados relataram acessar fontes de referência sobre tecnologias digitais sozinhos, revelando um isolamento na construção do conhecimento sobre o tema. Segundo especialistas, o avanço na curriculação da educação digital e midiática reforça a necessidade de iniciativas na formação de professores que não obtiveram o domínio necessário em sua formação inicial. A prática pedagógica no ensino sobre as mídias digitais é necessária, proporcionando o uso com mais criticidade, responsabilidade e segurança. A nova diretriz foi implementada à Lei Nacional que restringiu o uso pessoal de celulares por estudantes nas escolas. O Ministério da Educação publicou no começo do ano um guia para auxiliar a implementação curricular na diretriz operacional. O manual ensina como elaborar e implementar o currículo nas escolas, oferecendo orientações para as redes de ensino municipais e estaduais, integrando o tema de forma transversal ou como disciplina específica. O Instituto Palavra Aberta também reuniu uma coletânea de artigos, que serão lançados na próxima semana em uma obra batizada de Formação Docente em Educação Midiática, que discute os resultados de experiências concretas de programas de formação de professores, além da análise de contexto sobre a implementação de ofertas de cursos de capacitação na área. O Instituto Palavra Aberta também reuniu uma coletânea de artigos que serão lançados na próxima semana, em uma obra batizada de Formação Docente em Educação Midiática, que discute os resultados de experiências concretas de programas de formação de professores, além da análise de contexto sobre a implementação de ofertas de cursos de capacitação na área da educação digital e midiática para professores, integrando o tema na educação básica. E faltam 2 semanas para o Enem e a concentração é ideal para os vestibulandos nesse momento. Especialistas indicam não se perder em redes sociais ou quaisquer outros aplicativos. O Enem 2025 está chegando. O uso intensivo das plataformas digitais e as redes sociais pode prejudicar o foco durante o processo de estudos para a prova. Isso porque cada notificação recebida no celular libera pequenas doses de dopamina, acostumando o cérebro a essas pequenas recompensas.
As redes sociais podem prejudicar na saúde mental dos estudantes e aumentar a ansiedade de desempenho, que é o medo de não alcançar bons resultados em uma atividade. O uso excessivo da internet estimula o mau desempenho nos momentos de concentração na hora dos estudos, como matemática, a física e até mesmo na língua portuguesa, tornando as tarefas monótonas e longas, como ler um texto ou responder uma prova, resultando em uma queda de rendimento, o que impacta diretamente no processo de preparação e resolução do Enem. No primeiro domingo de prova, são 5 horas e meia para resolver 90 questões e escrever uma redação. E no segundo dia, são outras 5 horas para resolver a mesma quantidade de perguntas. Para especialistas, é quase impossível os jovens se desconectarem totalmente das redes. Mas o segredo é o equilíbrio. Diminuir o uso é muito importante nessas semanas que antecedem o Enem. E talvez transformar a internet em aliada pode ser uma saída mais fácil. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. É difícil, mas olha, o equilíbrio ajuda, porque o Enem está aí e para passar requer muito estudo e comprometimento. E agora vamos falar de esporte. A competidora olímpica de ginástica artística, Flávia Saraiva, finalizou sua participação no Mundial de Ginástica Artística de Jacarta. A brasileira estava entre as favoritas, mas ficou sem medalha por menos de 3 décimos. A competidora olímpica Flávia Saraiva não subiu ao pódio no Mundial de Ginástica Artística em Jacarta por menos de 3 décimos. A ginasta competia a final da trave, fechando com uma série cravada. Mas a competidora chinesa tirou as chances da brasileira de subir ao pódio, quando recebeu a maior nota, levando ouro, e Flávia ficando em 4º lugar. A ginasta afirmou estar muito contente com a sua prova e ainda relembrou que sua última final de trave foi em 2019. Essa foi a melhor posição que a brasileira já chegou desde 2014, com uma performance sem falhas. Flávia encerrou sua temporada de 2025 e deve começar a se preparar para o próximo Mundial em Roterdã, que abrirá classificações para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. A amiga Rebeca Andrade comemorou o 4º lugar da colega de seleção brasileira com uma publicação nas redes sociais. Rebeca, que carrega o título de campeã olímpica, não competiu esse ano para se recuperar fisicamente e mentalmente das Olimpíadas de Paris, mas não deixou de acompanhar o desempenho de Flávia Saraiva. O técnico Francisco Porati declarou que Flávia tem uma ótima execução e que está no caminho certo para aumentar a dificuldade dela no aparelho. E a Anne Gabriele, atleta de Dourados, vem se destacando no karatê. E na última competição realizada na cidade, ela subiu ao pódio e conquistou a medalha de ouro. 16 anos. Essa é a idade de Anne Gabriela Lousa, que já participou de mais de 30 competições de karatê e coleciona medalhas e troféus, conquistados com muita disciplina, treino e suor. Eu iniciei no karatê com 11 anos de idade, por incentivo da minha mãe, que toda a vida foi da área dos esportes, e eu queria seguir essa carreira também, praticando algum esporte, e principalmente eu me interessei muito pelas artes marciais, porque eu via uma forma de defesa da nossa sociedade atual, que é uma sociedade muito violenta. Então eu vi aquilo como uma válvula de escape, tanto para conseguir se defender, caso precise, quanto para você ocupar a cabeça e não ficar em casa sem fazer nada, mexendo no celular, essas coisas. Os primeiros dias de treino foram de adaptação, mas logo Anne pegou o ritmo do tatame e ainda aos 11 anos disputou a primeira competição. Hoje, a rotina está mais puxada, mas ela segue firme. Tá muito corrido. De manhã eu vou para a escola, aí eu volto 12h15, eu almoço, 2 horas eu já tenho que estar no cursinho de novo para estudar. Aí eu fico até 6 horas, aí eu venho treinar, chegando em casa umas 8 horas eu estudo de novo até as 10. Aí sim eu vou dormir e repete a rotina.
Além do esforço individual, Anne tem ao lado pessoas que acreditam no potencial dela, a apoiam e trabalham para que alcance resultados ainda maiores. A Anne está vindo muito bem dos campeonatos. Esse último, então, ela foi melhor ainda, porque a gente fala que todo campeonato você tira um aprendizado, você vai evoluindo, vai crescendo cada vez mais, e ela está de parabéns porque ela só está crescendo, está ganhando maturidade dentro do tatame, que é muito importante. A cada aula e a cada competição, as treinadoras avaliam o desempenho da atleta, que recebe o suporte essencial para evoluir, e enxergam para ela um futuro promissor no karatê. A gente, como tem já costume de ver as meninas na categoria, ela está com peso ideal, ela está treinando, está buscando, ela está confiante. E eu acredito que o ano que vem é promessa mesmo para futuro. Fazendo 18 anos, ela pode competir no Mundial fora do Brasil, no Japão, Europa, onde a perna dela alcançar, que nem diz o outro, que a gente chegar, dá para chegar. Só falta acreditar e ir. O último campeonato que Anne participou foi o Grand Prix Brasil Iko Matsushima, realizado aqui em Dourados. E competindo em casa, ela não decepcionou. Saiu com a medalha de ouro. Eu estava muito nervosa porque eu não estou conseguindo treinar o tanto que eu gostaria de estar treinando por conta dos estudos. E como já foi uma menina que eu perdi, na minha primeira vez eu fiquei com aquele receio. Falei, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas deu tudo certo e eu estou treinando todos os dias, de segunda a segunda, final de semana, 2, 3 treinos por dia. E eu sabia que se eu perdesse não era por falta de treino. Por mais que estava sendo difícil treinar, não era por falta de treino. Era por questão de ela ser melhor, alguma coisa assim. Mas deu tudo certo. No último instante da luta, eu acertei um golpe certeiro e consegui ganhar. Neste ano, os campeonatos acabaram, mas a vontade de vencer continua. Anne segue treinando, pronta para novos desafios. Meu maior sonho como atleta é pegar a faixa preta e ganhar o Mundial. E dar orgulho para minhas treinadoras. E o cometa mais brilhante deste ano poderá ser visto em todo o Brasil, especialmente em regiões pouco iluminadas. O astro fará uma rara aparição entre o fim de outubro e o início de novembro. O cometa C 2025A6, ou popularmente conhecido como Lemon, foi descoberto no início deste ano por um observatório nos Estados Unidos. O astro considerado mais brilhante deste ano veio da região mais distante do Sistema Solar. Atualmente, o cometa está a cerca de 90 milhões de quilômetros da Terra antes de seguir em direção ao Sol. Por conta disso, o fenômeno poderá ser observado principalmente em todo o Brasil. Atualmente, o cometa está no ponto máximo de brilho e visibilidade, pois a luz solar reflete com mais intensidade em sua superfície gelada. O Lemon deve aparecer como um ponto esverdeado com cauda tênue. A coloração vem dos gases como cianogênio e carbono diatômico, típico de cometas ativos que são liberados quando o cometa se aproxima do Sol. O astro poderá ser observado com binóculos em áreas urbanas, devido à luminosidade artificial mais intensa. Já em áreas rurais ou com pouca iluminação, o fenômeno poderá ser visto a olho nu. Depois de contornar o Sol no início de novembro, o cometa deve se afastar cada vez mais, até desaparecer do alcance dos telescópios, e só voltará a passar por aqui novamente daqui a 1.300 anos. E esse plantão de sábado está terminando. Tenham todos um ótimo final de semana. Um forte abraço. Tchau!